A segunda sessão vamos ter das conversas com arte. A primeira ficou o professor Ricardo Leite, sobre a sombra. Esta vai ser da Mónica Nóbrega e vai ser um tema que nós aqui na escola falamos sobretudo sobre a arte ocidental e perceber como é que no Oriente milenar também é uma arte que vem sendo pensada e também as relações que nós podemos trazer para a nossa própria prática artística. Na sinopse que a Mónica preparou e que todos leram e que têm presente ainda na vossa cabeça, ela dizia como é um universo, não é? Estamos a falar de uma cultura milenar, vais-te debruçar sobretudo sobre o vazio e cheio, Sim. não é? Pronto. E sendo um universo que não nos é tão familiar, acho que vai ter imensas vibrações na nossa concepção do mundo e na nossa forma de pensar, não só a arte, mas também a nossa própria existência. Portanto, Mónica, muito obrigado. Vai ser fantástico. E nós depois ficamos com o registro. Vai ficar gravado. Para depois, daqui a uma semana, mandamos um e-mail com umas perguntas. A vossa o assimilar de conhecimentos. Então, desligamos aí. Ok. Então, boa noite a todos. Muito obrigada por terem vindo aqui à segunda edição das Conversas em Torno da Arte. Como já sabem, o meu nome é Mónica Nóbrega, eu sou artista profissional. A minha prática anda maioritariamente à volta da pintura e também sou professora aqui na Escola Utopia. Esta conversa que eu vos trago hoje, que é reflexões sobre a pintura chinesa focada no conceito de vazio e cheio, eu sinto que é extremamente importante, pronto, como o Pedro mencionou, que nós vivemos num contexto ocidental e a pintura e a arte que nós consumimos é maioritariamente também produzida aqui no Ocidente. Porquê a pintura chinesa? O meu interesse pela pintura chinesa começou na faculdade, quando eu estava numa cadeira com o professor José Vaz, que era histórias e teorias da pintura, alguma coisa assim. E nós tínhamos de escolher uma obra para escrever um ensaio sobre, e eu queria usar essa oportunidade para aprender sobre alguma coisa nova. E como sempre me interessou assim, a arte oriental, mas eu não sabia muito desta cultura tão rica que anda à volta da arte e da pintura, escolhi debruçar-me sobre uma pintura chinesa e comecei a ler este livro, que é do autor François Chang, que se chama Vazio e Cheio. Ele é escrito em francês, porque apesar do autor ter um sobrenome chinês, ele é é francês e chinês, tem essa dupla nacionalidade. E é sobre a linguagem pictórica chinesa. Este livro, apesar de ser curtíssimo, ele é muito, muito, muito denso, porque ele tenta chegar exatamente a esses pontos, esses conceitos fulcrais e basilares da pintura chinesa. E o que é mais importante é mesmo este do vazio e cheio. E eu espero, através desta conversa que eu vou ter com vocês, fazer-vos entender que isto não é um conceito só da pintura chinesa, mas que é algo que também faz parte da cultura, faz parte da atitude do pintor e que se aplica também completamente à pintura ocidental. É isso, espero conseguir-vos enriquecer da mesma forma que este livro e que este conceito me enriqueceu também, não só na minha prática pictórica, mas no meu entendimento da pintura e do mundo no geral. Vocês vão notar que, espero que vocês notem que agora quando vão aos museus e veem pintura, vão ter este conceito na vossa mente. Falar só um bocadinho primeiro aqui do autor, o François Chang, e desta ideia do vazio e cheio. Como já disse, o livro é escrito em francês. E este autor, ele é calígrafo, é pintor, é poeta e debruça-se maioritariamente nos seus textos sobre a pintura chinesa. Ele é um dos grandes nomes assim, da cultura chinesa e teve um papel muito, muito importante. Este senhor já tem 96 anos, teve um papel muito importante ao trazer este pensamento oriental para o Ocidente. Onde começar sem ser no princípio?
que é o que vocês estão a ver aqui é uma pintura chamada Passeio Primaveril, que é a primeira pintura paisagista chinesa. Eu digo a primeira, mas isto é um conceito um bocado difícil de explicar, porque pronto, na prática da pintura chinesa, como nós também temos aqui no Ocidente, mas talvez não de forma tão marcada, eles têm muito fortemente a prática das cópias, que é para quando um pintor novo está a aprender a pintar, como acontece aqui também. Pronto, vocês alunos da Utopia também sabem isso, nós começamos sempre com as cópias para aprender a fazermos as nossas próprias pinturas. Então eles copiavam muitas pinturas dos mestres. E o que nós temos aqui, pronto, vocês conseguem ver que isto é uma pintura do século VI, que é mais de 1500 anos atrás, é uma pintura super antiga. E há assim algum debate a ver se isto é uma cópia posterior ou se é mesmo a pintura original, porque uma pintura com 1500 anos estar preservada a este ponto é uma loucura e já sofreu alterações consoante o tempo, não é? Estes carimbos e mesmo a poesia ali no canto, aquilo não estava na pintura original, mas pronto, isso não muda o facto de isto ser uma pintura que foi, na sua primeira versão, criada no século VI. E é a primeira pintura de paisagem porque é a mais antiga que sobreviveu até hoje em dia, porque muitos trabalhos na pintura chinesa, como são feitos em papel ou em seda, são materiais que, se não são bem preservados, acabam por se destruir. E depois a China também, nos seus mais de 2000 anos de história, sofreu muitas alterações políticas, não só recentemente, mas também ao longo da história, que fez que muitas pinturas fossem destruídas e saqueadas, porque, como nós sabemos também aqui no Ocidente, a arte acaba por ser uma grande vítima das instabilidades políticas. E pronto, só assim uma breve história desta pintura. Porquê é que ela é tão importante? Porque, apesar de ser a primeira pintura, e isto ser algo completamente ao acaso, podiam ser qualquer outra pintura feita também no século VI, ou antes ou depois, mas esta pintura serve para ilustrar perfeitamente o que é este conceito do vazio e do cheio. Que eu vou fazer o meu melhor para explicar, mas eu preciso que vocês adotem aquela atitude do pintor chinês, que é de meditar antes de começar a pintar, não é? Nós temos este estereótipo que temos o pintor que tem que estar a meditar, o pintor ou o calígrafo que tem que estar a meditar antes de conseguir produzir o seu trabalho. E o que é que isso significa? Vocês vão ter de abrir os vossos corações e as vossas mentes para entender este conceito, porque ele, apesar de ter a sua lógica, ele também é um conceito muito sentido. O que o torna muito simples, ele é um conceito basilar, mas também o torna muito complicado de explicar. E eu espero, nesta apresentação, eu vou-me focar em elementos formais e técnicos primeiro, e depois vamos entrar mais nesta questão do que é esta atitude, este pensamento da cultura chinesa que o acompanhou, na produção das pinturas chinesas, porque, como nós sabemos, a pintura influencia a cultura influencia a pintura, etc, etc. Pronto, voltando a esta pintura, ao Passeio Primaveril, como é que ela ilustra esta ideia do vazio e do cheio? Primeiro, a forma mais fácil que eu encontro de pensar acerca do vazio e do cheio é pensar no cheio como a área da pintura que está pintada e pensar no vazio como a área da pintura que é deixada em branco. E vocês vão ver isso de forma muito mais clara nos exemplos que eu vos vou mostrar, mas neste aqui nós podemos pensar, por exemplo... Não vai dar. Nós podemos pensar, por exemplo, aqui nós temos duas margens nesta paisagem que são divididas por um rio. Se eu fosse pensar em questões de vazio e cheio, o vazio seria o rio e o cheio seria então as duas margens da paisagem que estão mais carregadas de informação, de detalhe e isso tudo. Agora, qual é que é o papel então do vazio na pintura? O papel do vazio nós quase conseguimos pensar no vazio como a ausência de alguma coisa, mas o vazio tem um papel muito, muito, muito importante, talvez até mais importante do que o cheio na pintura, porque é através do vazio que a pintura consegue respirar. Os chineses têm muito esta ideia do sopro vital na pintura. Porquê? Isto também é outro conceito que pode ser um bocadinho difícil de entender assim de início, mas os chineses encaram assim, a totalidade do mundo como um grande organismo.
Então não estamos a pensar só no ser humano como um organismo, mas estamos a pensar em tudo o que está à nossa volta, não é? Todos os elementos naturais, o céu, a terra, as árvores, os animais, o ser humano, todos estes elementos, mesmo as pedras e a água que não têm propriamente vida consciente, fazem parte de um grande organismo. E daí é que vem esta palavra do macrocosmo. E o grande pintor chinês é aquele que consegue apanhar esta ideia de macrocosmo na pintura, dentro dos limites da pintura, o que torna a pintura o microcosmo. Então é muito importante para o pintor chinês conseguir fazer com que dentro dos limites da pintura, a pintura consiga ser esse microcosmo vivo. E qual é que é o papel do vazio nisto tudo? O vazio faz com que a pintura consiga respirar e tem esta ideia de reversibilidade, que é o sopro vital consegue navegar por entre a pintura e fazer com que ela não seja estática, mas seja assim dinâmica. Nós conseguimos quase que sentir assim um movimento rotativo por entre a pintura, porque nós também temos o vazio é cortado assim numa oblíqua por entre o quadro, e quem a pinta aqui ou aprecia a pintura sabe que as composições em que têm uma oblíqua são muito mais dinâmicas do que aquelas que têm puramente uma vertical ou só uma horizontal, que acabam por ser muito mais estáticas. Então o vazio acaba por deixar com que este ar, este sopro, consiga percorrer a pintura e dar-lhe dinamismo. Pronto. Falando então um bocadinho mais aprofundadamente da paisagem na pintura chinesa. A palavra para paisagem na pintura chinesa é shanshui, e isso significa, de forma super simples, é só montanha e água. E isso porquê? Porque a montanha e a água são os elementos naturais mais presentes na pintura chinesa e na paisagem chinesa. Que é, nós estamos a falar de pinturas, por exemplo, a anterior era o século VI, esta é século VII e século VIII. Nós estamos a falar de uma era antes dos arranha-céus que nós agora associamos à paisagem urbana da China. E a montanha era o pico mais alto natural que nós tínhamos. Se eu conseguisse subir uma montanha, seria o ponto em que eu estivesse mais perto do céu. E a água, ainda hoje em dia é exatamente o oposto, que é o ponto mais baixo da nossa paisagem. Nós associamos aquela linha, aquela linha de horizonte, aquela linha mais baixa que nós temos é a linha da água, porque abaixo daquilo, já vamos estar a entrar na água, já não faz sentido. Então nós temos a água que se opõe à montanha. A água, pela sua horizontalidade e também pela sua fluidez, a água é um fluido, consegue adaptar-se a qualquer forma, como nós sabemos. Tanto pode ser um lago, como pode ser um oceano, como pode ser um rio. E as montanhas têm exatamente o oposto. Elas são conhecidas pela sua verticalidade, como nós podemos ver aqui nesta paisagem. Quem aqui já foi à China ou já viu imagens online, fotografias, eles têm mesmo pinturas que são assim, têm mesmo montanhas que são assim, completamente verticais. E a montanha opõe-se à água, à fluidez da água, pela sua rigidez. Então nós temos aqui dois polos opostos. A montanha que é rígida e que é vertical, e a água que é fluida e que é horizontal. O que causa um grande problema para o pintor chinês, que é, se eu tenho dois opostos que estão em oposição rígida, nós sabemos que eles vão se confirmar, não é? Vão se selar na identidade um do outro, porque quando eu tenho uma montanha e uma água, não é? Um vertical e um horizontal, este é horizontal, este é vertical, não há qualquer ponto a cruzar entre eles. E aí entra o papel da nuvem. E aqui eu quero que vocês entendam a nuvem. Como a manifestação perfeita da ideia do vazio. Eu sei que disse há bocado que o vazio é a área da pintura que é deixada por pintar, mas muitas vezes isso é puramente um aspecto formal e muitas vezes o vazio manifesta-se também de forma, digamos, filosófica ou simbólica dentro da paisagem, e aí entra o papel da nuvem. Eu achei super cativante a forma como é que os pintores chineses pensaram nisto, porque qual é que é o papel da nuvem? É quebrar a rigidez entre a relação da montanha e da água. Como? Então o pensamento deles é,
A nuvem, como é feita de água evaporada, consegue subir e ganhar a forma de uma montanha, e então daí a nuvem tanto é montanha como é água. E através da nuvem a água consegue ser montanha e a montanha consegue ser água. Pronto, eu acho isto completamente fascinante, que é exatamente isso que o papel do vazio tem, que é entre um cheio, que é uma montanha, que é uma água, eu tenho este corte da nuvem, que é o vazio. E isso permite com que esta pintura respire. Porque se nós não tivéssemos estas nuvens, pronto, as nuvens aqui são estas manchas brancas, pronto, temos aqui as montanhas, temos aqui a água e terra, etc. Estes rios, estes lagos. Se nós retirássemos as nuvens desta paisagem, ela perdia o movimento que tem, perdia o sopro, perdia o espaço por onde esta ideia do sopro vital consegue navegar entre estes picos das montanhas. Porque senão nós não teríamos qualquer tipo de movimento ali, seria uma paisagem completamente estática. E o que é que uma paisagem estática é? É uma paisagem que não captura o microcosmo, não é, que é suposto ter dentro da pintura. Se não seria uma paisagem de mestre chinês, seria uma paisagem de um pintor que não sabe lidar com estes conceitos. Pronto. Continuando então nestes aspectos formais, agora que vocês já têm uma ideia um bocadinho mais ou menos sólida do que é que o vazio e cheio é, pronto, eu sinto que estas duas pinturas vão-nos ajudar a entender também um bocadinho mais de como é que este vazio e este cheio se manifestam. E isso é, pronto, um dos recursos que os pintores chineses desenvolveram para conseguir que este vazio e este cheio se manifestasse na pintura é esta ideia da excentricidade. Excentricidade significa puramente algo que está fora do centro. Que é isso, em vez de eu ter uma composição em que eu tenho a figura completamente centrada dentro da pintura, eu vou colocá-la no canto, ou então vou colocá-la a metade. E é puramente isso. E o que é que... Pronto, se nós fizermos este exercício do canto e a metade, nós temos aqui na pintura da esquerda, só temos basicamente o foco todo naquele canto, que é aqueles dois senhores no barco, e depois temos muito ligeiramente pintado alguma ideia de paisagem, pronto, mas é tão sutil, tão ténue que ela quase que não existe. O foco está nas figuras que estão mais definidas naquele canto. E depois, se nós também traçarmos aqui uma oblíqua nesta pintura da direita, nós conseguimos ver que a maior parte da pintura no sentido da maior parte da área pintada, está nesta metade inferior. E para que é que eles faziam isso? Pronto, nós sabemos que há de haver cheio, há de haver vazio na pintura, mas ela é para criar uma ideia de contemplação. Que é, nós temos, tanto nesta pintura da direita como na pintura da esquerda, pronto, conseguem ver aqui estas duas figuras sentadas e ali os dois barqueiros, eles estão de costas viradas para o espectador, a olhar para um ponto ao qual nós não conseguimos aceder. Então estão em contemplação. Esta aqui da direita até se chama a contemplar o luar. E que efeito é que isto dá? Isto faz com que a pintura não esteja fixa só nos seus limites. Ela existe para além do que nós conseguimos ver. E isto depois liga-se a uma ideia que eu vou falar mais à frente, quando falarmos da questão da atitude, que é a pintura incompleta. Nós muitas vezes temos uma ideia, porque nós estamos a lidar com as nossas concepções de pintura ocidental, muitas vezes quando vemos a pintura oriental temos uma ideia de que, ok, esqueceram-se de pintar metade da pintura, não é? É algo que está muito incompleto. Mas é exatamente, tem a ver com este pensamento, não é? Esta atitude, que é, eu não preciso de definir tudo. Porquê? Porque a pintura assim tem o seu mistério. E tendo o seu mistério faz com que o nosso olhar ande à volta da pintura e esta ideia do sopro vital consiga navegar também entre a pintura. Eu não preciso de estar a definir completamente aquela outra margem. Porquê? Porque eu tenho uma ideia já de que ela existe lá, mas eu não preciso de saber exatamente o que é que está lá. Se eu definisse completamente aquela margem, eu trancava a pintura, não havia mistério nenhum. Eu consigo ver tudo. E eu mesmo aqui, eu tenho só aquela ideia de luar, mas não preciso saber absolutamente mais nada do que é que está lá. É só isso, essa ideia de contemplação através do uso do canto e da metade da pintura. Pronto. Outro uso
do vazio, que também é muito importante na pintura de paisagem chinesa, e não só na pintura chinesa, mas também na pintura ocidental. Qualquer pessoa aqui que pinte paisagem conhece este termo da perspectiva atmosférica. E o que é que a perspectiva atmosférica é? Para quem não sabe, muito simplesmente, vocês se já tiveram a experiência de estar no cimo de um monte, de um mirador em que conseguem ver uma paisagem de forma muito prolongada, vão notar que os elementos que estão mais longe de vocês estão menos nítidos, estão mais desfocados. Pronto, isso é as camadas da atmosfera que se põem à frente. E o que é que basicamente isso significa? Significa que os elementos que estão mais perto de nós vão estar mais nítidos e os que estão mais longe estão menos definidos. E é isto que dá. Pronto, nós não nos podemos esquecer que quando estamos a lidar com uma pintura, estamos a lidar com um plano. Apesar de nós conseguirmos dar a ilusão de que aquilo tem profundidade, nós damos essa ilusão de profundidade muitas vezes através da perspectiva atmosférica, porque um pedacinho de papel aquilo nem tem 1 milímetro de grossura, aquilo é um plano total em que nós criamos uma ilusão de que há lá alguma coisa mais. E na perspectiva atmosférica, na paisagem, utilizamos maioritariamente a perspectiva atmosférica para dar esta impressão. E aqui eu queria vos mostrar estas pinturas. Só uma delas é que é esta pintura de um pintor chinês muito importante, que é o Mi Fu. E depois aquela que foi feita a emular o estilo dele. E o Mi Fu tem esta técnica que ele inventou, que se chamam os pontos de Mi Fu, que é basicamente ele molhava a folha e depois pintava por cima da folha molhada. Quem aqui pinta a aguarela sabe exatamente o que é que isso é. Vai fazer com que a tinta foge, vai fazer com que aquilo abra de alguma forma. O quê? Dá este aspecto mais enevoado. Parece que nós temos assim meio que uma névoa, parece que o ar está assim com aquela umidade que desfoca um bocadinho a visão. E isto é só conseguido através destes efeitos com o pincel. Não precisamos de dizer que há aqui nuvens com chuva, ou não precisamos estar a pintar a névoa, podemos dar só esses efeitos com o pincel. E depois, outra coisa muito importante é que nós temos estes espaços em branco entre as montanhas. Aqui também. Que é exatamente essa noção de perspectiva atmosférica, porque aquilo não é espaço que está pintado, aquilo é espaço que está deixado em vazio para este sopro vital, esta névoa, estas nuvens conseguirem navegar por entre as montanhas, que dá vida à paisagem. E nestas duas paisagens nós conseguimos perceber que há algo que está coberto por aquela névoa, mas é aquele mistério, não conseguimos ver exatamente o que é que está ali que nos cativa na paisagem. E dá-lhe assim um aspecto mais real, nós conseguimos quase sentir estas montanhas do que se elas estivessem completamente definidas. E depois tem o problema também de meter a cor na mistura, porque quem aqui pinta ou já desenhou ou alguma coisa assim sabe sempre que é muito mais fácil fazer as coisas a preto e branco do que começar a fazer a preto e branco ou castanho e branco, etc., do que quando começamos a meter cor. E há muita tentação, e nós vemos isso às vezes também na pintura chinesa, de quando começamos a pôr cor, as coisas complicam, não é? Porque queremos começar a definir as coisas muito mais. Porque a cor tem esta vibração que é muito chamativa. E queria-vos mostrar esta pintura que é muito importante, que é 1000 Li de Montanhas e Rios. E aqui o Li é uma medida, é como se fossem metros, como se fossem quilómetros, mas é uma medida chinesa. E esta é a pintura na sua totalidade. Ela tem quase 12 metros de paisagem. Eu queria me focar aqui neste momento, que é o que está aqui em cima, esta secção, que eu sinto que é a mais cativante, porque também é onde tem o pico mais alto. Em que nós vemos, temos de assumir que esta cor, este acastanhado, é a cor que foi deixada em branco. E nós vemos aqui, de forma muito interessante, estes picos que estão desenhados só a ver o topo, e depois o resto é este vazio que vai permeando por entre as montanhas, esta ideia de alguma coisa que se está a mexer ali que nós não conseguimos ver, algo invisível.
Pronto, e também é a mestria do uso da cor, esta ideia esta subcategoria da paisagem chinesa, que é o azul-verde, precisamente porque usa as cores azul e verde. Okay. E pronto, entramos aqui então na ideia do visível e invisível, porque se o vazio é algo que nós não conseguimos ver de partida, a não ser que o pintor, por escolha, pinte as nuvens de branco, em algumas pinturas que nós vimos, especialmente aquelas duas primeiras. Maioritariamente, as pinturas que nós vemos, o vazio é deixado precisamente em vazio, é algo que não está pintado. E eu queria salientar agora algumas citações nos próximos slides de grandes tratados da pintura chinesa, começando precisamente com o Wang Wei. O Wang Wei tem isto é uma curiosidade histórica. O Wang Wei tem esta particularidade em que ele é do século VII ou VIII, e ele tem esta particularidade que ele é considerado um mestre da pintura chinesa. Mas nós não sabemos quão boas que eram as pinturas dele, porque nenhuma pintura sobreviveu até hoje em dia. Então ele é efetivamente um mestre da pintura que não tem pinturas. Porquê é que ele é, então, considerado um mestre? Isso seria como se eu dissesse, sabe, que o Rembrandt ou o Caravaggio são mestres da pintura, mas não tivéssemos pinturas nenhumas para ver. É tipo, ok, é só preciso acreditar, porque ele diz que ele é mestre de pintura. Mas então, porquê é que ele é considerado mestre da pintura? Porque, como nós tínhamos também no Renascimento, lá, os pintores, o Leonardo da Vinci, não é? Ele era pintor, ele era matemático, era inventor, era cirurgião, era tudo, era cientista. Na pintura chinesa nós também temos exatamente esse fenómeno em que o pintor não era só pintor, o pintor era pintor, calígrafo, poeta, escritor, muitos deles trabalhavam no governo, trabalhavam com os imperadores, etc. E o Wang Wei é isso, então ele escreveu tratados de pintura muito importantes e escreveu também acerca das suas próprias pinturas, e porque esses escritos chegaram até nós ainda o consideramos hoje em dia um grande mestre da pintura chinesa. Porque a análise que ele fazia à pintura era tão poderosa e tão minuciosa que até é relevante hoje em dia e que inspirou imensos pintores mais para a frente. Pronto, esta citação queria-vos ler de um dos tratados de pintura dele, que é: as coisas devem estar simultaneamente presentes e ausentes, só se deve ver o início ou o fim delas. E daí vem esta ideia do incompleto. Quando nós pensamos no início ou o fim, pronto, o que ele está a dizer é de uma forma muito, muito clara, é só ou a esquerda ou a direita, só vemos a esquerda de um objeto ou a direita de um objeto, só vemos a parte de cima ou a parte de baixo de um objeto, quando digo objeto, digo elemento. E é isso, essa ideia do inacabado, do incompleto. Porquê? Porque isto cria mistério, cria intriga na pintura. Porque, por exemplo, se vemos esta pintura aqui da direita, eu vejo aqui a parte de baixo deste monte, desta montanha, mas ela depois desaparece lá para cima. Se eu trancasse isto, pondo o topo da montanha também dentro desta pintura, ela é um objeto completamente encerrado, não há espaço para nada entrar ali. E nós agora já sabemos que na pintura chinesa é completamente importante que as coisas consigam, que este sopro vital consiga entrar por entre os elementos. Mesmo aqui, este rio que nós temos aqui, nós conseguimos sentir que tem aqui alguma coisa a passar, mas ele não é uma área pintada, é completamente em vazio. Mesmo aqui, nesta margem aqui em baixo, nós temos esta parte de cima aqui definida, mas ela depois continua a escapar aqui pelo canto. Continua a escapar aqui também, não está completamente definida. E daí é que vem esta ideia do visível e invisível. Esta parte está visível e o resto está invisível. E daí eu consigo imaginar para onde é que ela vai. Mesmo aqui o rio está invisível, mas ele está visível pelas coisas que estão definidas à sua volta. Pronto. Depois aqui, aquela pintura ali da esquerda é do Chetao. De certeza que se alguém conhecem algum nome da pintura chinesa deve ser o Chetao, porque ele também tem um tratado de pintura muito importante. Esse que já foi traduzido já há muito tempo para imensas línguas e trazido para o Ocidente. E eu acho esta pintura muito, muito, muito peculiar, porque se nós nos focarmos, porque é assim uma paisagem montanhosa, como a maior parte delas são,
E se nós nos focarmos nas nuvens, nós estamos a ver, no branco das nuvens, nós estamos a ver as nuvens a passarem por entre as montanhas. Mas se nós nos focarmos na área, nesta área aqui de céu que está pintada por cima das nuvens, nós já estamos a ver assim uma imagem diferente. Nós estamos a ver meio que um céu que está a cobrir as nuvens. Porquê? Porque o céu é a área pintada e as nuvens são a área deixada em branco. Mas se nós não tivéssemos estas nuvens aqui, nós não teríamos este movimento, criado por estas oblíquas deixadas em branco, que faz com que a pintura possa movimentar-se. Ok. E daí vem também esta não é uma ideia, é mais uma técnica, a técnica de inversão do vazio e do cheio, que não é utilizado muito frequentemente, mas frequentemente o suficiente que eu acho relevante falar. Que é, em vez de eu estar a pintar as montanhas, como é o caso nesta pintura, eu vou estar a pintar a área à volta delas. E aqui nesta pintura até faz total sentido, que se chama Neve no Monte Tian. E eu estou a deixar a montanha em branco para dar esta ideia assim de neve. E vem aí outro autor que também escreveu o seu tratado de pintura, em que ele diz: deste modo as formas permanecem num estado de se tornar entre o ser e o não ser. Se voltarmos àquela ideia que eu vos falei da montanha, nuvem e água, é exatamente isso. As coisas não estão rígidas no seu ser. Por exemplo, aqui a montanha efetivamente não existe. Mas ela existe porquê? Porque as coisas, os elementos à volta dela estão delineados e então ela existe no seu espaço negativo, na sua subtração, mas ela está lá, mas está entre o ser e o não ser, porque ela é montanha, mas efetivamente não é nada porque não tem nada dentro. Temos só simplesmente assim uma ideia muito sutil de pormenor, mas ela não é nada, ela é um espaço deixado em branco, mas é montanha ao mesmo tempo. Pronto, e aqui começamos a entrar noutro aspecto mais formal e técnico, que é a pincelada. Porque a pintura chinesa... Salta um slide à frente. Isso. Porque a pintura chinesa teve muita influência da caligrafia e a caligrafia teve muita influência também da pintura chinesa, porque, como vocês sabem, os chineses usam caracteres. E os caracteres não usam o alfabeto que nós utilizamos. E os caracteres são ideogramas, o que significa que eles são uma ideia, um conceito, um elemento que é traduzido para uma espécie de uma imagem, um signo, e depois, com os seus processos de evolução de língua, são transformados nos caracteres que nós temos hoje em dia. E então os chineses têm tendência a dizer que nós somos tão bons a pintar, e nós somos tão bons exatamente a pintar a natureza, a pintar a paisagem, etc., porque nós já estamos habituados a fazer essa tradução. Está no nosso sangue, está na nossa cultura. Eu conseguir olhar para um rio e conseguir produzir um caractere que significa rio. Ou conseguir olhar para uma folha e produzir um caractere que significa folha. E é isso, que depois torna a pincelada tão importante na pintura chinesa. E depois também a pincelada é utilizada como método de distinguir cada pintor, porque nós temos esta ideia incorreta aqui na pintura ocidental, em que a pintura chinesa é tudo igual. Não é? Porque nós vemos, é tudo montanhas, é tudo folhinhas e florzinhas e bambus, e depois as pessoas são todas desenhadas da mesma forma, mas isso é uma ideia incorreta, porque cada pintor depois vai ter o seu estilo, e como aqui na pintura ocidental nós temos de treinar o olho para conseguir distinguir o estilo de cada pintor, mas eles muitas vezes utilizam esta pincelada para distinguirem-se uns entre os outros. E aqui, o vazio, nós temos falado só mais na ideia da composição, não é? Onde é que se encaixa o vazio de forma compositiva, através das nuvens, das oblíquas, etc., dos espaços deixados em branco, mas o vazio entra até na pincelada. Eu acho isto super cativante, que é, por exemplo, se nós olharmos aqui para temos aqui esta rã, se olharmos aqui para estas patas da rã, nós temos aqui uma técnica que se chama pincel seco, que todas as pessoas que já pintaram a aguarela, maioritariamente, ou mesmo óleo e acrílico, sabem o que é o pincel seco, que é, basicamente, eu tenho o pincel,
pronto, com pouca tinta, não é? Está quase seco e quando passo o pincel ele vai deixando estes veios do papel por baixo. Vai deixando veios de tinta, mas é uma pincelada quase que incompleta. E os pintores chineses dizem que quem consegue masterizar esta técnica do pincel seco consegue masterizar o pincel na sua totalidade. Porquê? Porque estes veios que são deixados em branco nestas pinceladas secas é o espaço onde o vazio consegue permear também na pincelada. Então já não estamos a falar de uma coisa de escala macro dentro da pintura, que é a composição, não é? Como é que se compõem os elementos na pintura, mas estamos a falar até na escala mais micro, que é a pincelada. Pronto. Voltando, continuando então com esta ideia da pincelada, eu escolhi esta pintura do Château para vocês verem então a gama enorme de pinceladas que um pintor consegue colocar dentro de uma pintura. Eu acho que esta pintura é mesmo absurda na quantidade de técnicas assim, diferentes, manuseamentos da pincelada diferentes que temos numa só pintura, não é? Nós temos esta resolução aqui das árvores, que é um bocadinho mais espigada, temos aqui o telhado, que é resolvido de forma completamente diferente em comparação a estas árvores, que são quase tipo uma espécie de pontilhismo, mas mesmo assim nós ainda temos a ideia do vazio a permear na paisagem, não é? Este riacho, este espaço deixado em branco, que quase que tem assim uma ideia de névoa, e depois o riacho continua até aqui abaixo. Então nós temos quase que das nuvens que estão aqui em cima, elas estão a passar pelas montanhas e a converter-se em água e a cair aqui em baixo. E pronto, queria-vos ler mais uma citação de outro tratado de pintura, que é: o pincel possui 4 substâncias: músculo, carne, osso e sopro. E eu achei esta citação tão cativante na forma como caracteriza o pincel, porque é exatamente isso. O pincel e a pincelada são a parte mais importante da pintura chinesa. E o pincel é suposto tomar a forma do corpo do pintor, porque o músculo, a carne, o osso e o sopro do pintor vai-se canalizar através do pincel e vai chegar ao suporte da pintura. O próprio Château tinha este conceito que é a mão vazia. Depois também tem a ver, obviamente, com o vazio e cheio. E o que é a mão vazia? A mão vazia não é a mão solta, não é estar a pintar de forma solta em que... Pronto, mão morta, não tem nada a ver com isso. É a mão vazia, é a mão ausente de qualquer tipo de influência que seja fora do corpo do pintor. É através da nossa mão, que segura o pincel, a nossa carne, os nossos ossos, os nossos músculos e depois também a nossa alma, que é este sopro, deve atravessar o pincel e chegar ao suporte da pintura. E daí é que nós temos esta importância tão grande da pincelada na pintura chinesa. Pronto, e aí também vem assim uma ideia da meditação do pintor, não é? Que a meditação do pintor que tem de meditar antes de conseguir pegar no pincel, não é? Esvaziar a mente e esvaziar o espírito, pegar no pincel e depois conseguir pintar. E queria partilhar com vocês esta citação que eu sinto que é completamente importante para quem cria qualquer tipo de coisa, não é? Não seja pintura, seja poesia, seja música, seja qualquer ato de criação, não é? Dentro da grande bolha que nós consideramos as artes, é muito importante, que é: na pintura devemos evitar preocupar-nos com a realização de uma obra que é demasiado diligente e completa na sua representação das formas e notação das cores, ou uma que exibe de forma demasiado grandiosa o domínio da técnica, privando-a de mistério e aura. Por isso é que não devemos temer o incompleto, mas pelo contrário, devemos rejeitar o que está demasiado completo. A partir do momento em que sabemos que algo está completo, qual é a necessidade de o completar? Pois o incompleto não significa necessariamente o insatisfeito. Claro que sim, pois o que leva à insatisfação é a falha de reconhecer algo como suficientemente completo. E qualquer pessoa aqui que já tentou pintar, que já fez qualquer tipo de ação criativa, sabe, é completamente... é quase as coisas mais difíceis de perceber na pintura, nas artes, quando é que eu devo parar, não é? Porque às vezes só com uma pincelada eu consigo resolver aquilo. E nós temos assim histórias de grandes pintores chineses, como este, que
com tão poucas pinceladas, esta pintura é quase realizada com uma única pincelada, não é? Nós temos aqui estas pedras que são feitas de uma só vez, ele depois só volta a retocar ali no meio, a preencher ali no meio. Esta aqui também é a mesma coisa, depois temos aqui só estes peixinhos e a maior parte dela é vazio, não é? Nós temos aqui estas pedras, mas elas estão maioritariamente vazias. Nós temos aqui uma ideia de um rio e ele é maioritariamente vazio. Nós temos essencialmente umas manchas que estão a flutuar no meio do nada, mas ele é perfeitamente capaz de transmitir essa ideia de pedras e peixes, não é? Num rio. E é isto, eu queria salientar aquela citação que é: a partir do momento em que sabemos que algo está completo, qual é a necessidade de o completar? Vai de volta àquilo que o Wang Wei disse, que é: as coisas devem estar incompletas, nós só devemos ver ou o início ou o fim delas. E daí o mistério da pintura. Nós não temos, dentro do suporte da pintura, que já são normalmente 4 limites, que já é complicado o suficiente de enquadrar alguma coisa lá dentro, nós às vezes não temos de levar a coisa ao seu limite total. Podemos esconder, podemos criar mistério nas nossas pinturas. Às vezes não precisamos estar a ver o rio, não precisamos, porque ele está lá. Nós olhamos para aqui e sentimos que ele está lá. Nós olhamos para as pedras e sentimos que elas estão lá, apesar de elas serem só uma linha, com algumas manchinhas dentro, estes peixinhos, uma linha que está aqui. Mas ele diz exatamente o que tem de dizer e não precisa dizer mais nada. Pronto, e aqui entramos na ideia da atitude e do pensamento do pintor chinês. Como já falámos assim um bocadinho desta ideia da meditação, do pincel, encarnar o corpo do pintor, esta ideia de deixar as coisas incompletas ou de saber quando parar quando estamos a pintar. E entramos nesta ideia de qual é que é a atitude do pintor, porque nós temos... Eu sinto que aqui no Ocidente nós criamos uma ideia muito romântica do pintor chinês como, pronto, aquele monge que está nas montanhas a meditar e depois só pinta, pronto, vai pintando estas paisagens. E muitos deles eram assim, na realidade. Nós começámos a ter assim uma era dos pintores ermitas que realmente iam para a montanha e pintavam só a partir da montanha. Mas eu sinto que então esta é uma atitude que nós podemos olhar com uma apreciação e começar a incorporar isso, pronto, para a quem pinta aqui, mas para quem também faz a sua vida fora das artes, etc. Eu sinto que é muito importante. Mas pronto, voltando aqui à pintura, queria trazer aqui este pintor que também era poeta. Ele começou como poeta e depois tornou-se pintor, que é o Su Shi, que fazia maioritariamente pinturas de bambu. Essa era a especialidade dele, era o que ele queria pintar, era bambus. Ele tem estas duas citações que eu acho que são muito belas, que é: os galhos do meu bambu não têm secções. E o que é estranho acerca disso? Este é bambu que nasceu no meu coração, não um bambu que possas ver meramente de fora com os teus olhos. E mais outra: antes de poderes pintar bambu, este deve crescer primeiro na parte mais íntima do teu coração. E eu sinto que é esta atitude. Então, quando eu vos pedi para abrirem o vosso coração no início da apresentação, era um bocado disto que eu estava a falar, porque os pintores chineses muitas vezes não pensam a pintura de uma forma ótica, como muitas vezes nós pensamos aqui no Ocidente, que é: eu tenho uma realidade à minha frente e eu tenho de a representar da forma mais fiel possível. Não é? Nós temos os nossos grandes mestres da pintura, por exemplo, o Caravaggio. Ele pintava de forma completamente exímia. Os corpos dele, apesar daquilo ter um quê de encenação, não é? Especialmente quando estamos a falar daquela luz muito dramática, mas os corpos estão representados de forma exímia. Não é? Nós só começamos a ter esta desconstrução da forma mais para ali, no fim do século XIX, século XX, não é? Que nós pensamos assim no Picasso, por exemplo, com o cubismo, aquilo já é uma desconstrução total da forma, já não está preocupado em representar a realidade de forma fiel. Mas nós vemos aqui esta citação do século XI, na pintura chinesa. Que é isso, nós estamos a pintar, os pintores chineses estão a pintar com o coração, não é? Não importa se o meu bambu é igual à forma como ele é na realidade. Porquê? Porque isto é uma pintura e a pintura não é a realidade. E nós até temos, de forma muito curiosa, uma subcategoria da pintura paisagista chinesa, que é a paisagem inventada, a paisagem imaginada. Não é uma paisagem que é real, é uma paisagem que foi imaginada pelo pintor e que foi pintada. Não estamos no mundo da realidade, porque o mundo da realidade é uma coisa à parte que nunca vai ser nunca vai ser capturado de forma perfeita numa pintura. São duas coisas distintas. E
Até há uma lenda de um pintor chinês que é... Ele, para pintar uma paisagem, ele ficava a contemplar a paisagem, depois, quando era a altura de pintar, virava as costas e pintava, pronto, sem olhar para a paisagem. Porquê? Porque ele está a inalar a paisagem, esse sopro da paisagem, e depois está-se a virar e não precisa estar a olhar para ela, porque ele não está a pintar com os olhos, está a pintar com o coração, está a pintar com a alma. Pronto, e daí leva à questão do realismo na pintura chinesa, que eu acho que é uma questão muito relevante, porque a pintura chinesa também passou pelos seus movimentos artísticos, também teve o seu realismo, também teve o seu expressionismo, o seu impressionismo, que são, apesar de partilharem semelhanças com a pintura ocidental que nós conhecemos, são correntes completamente diferentes, porque o realismo que nós agora vemos na pintura chinesa contemporânea, muitas vezes, surgiu apenas no século XX e no século XXI. É uma coisa pós-imperialista, não é? Pós-globalização do Ocidente. Então, eu queria partilhar com vocês uma lenda precisamente sobre isto, o problema do realismo na pintura chinesa. E de forma muito, muito sucinta, nós tínhamos um imperador e esse imperador estava completamente apaixonado com uma paisagem e tinha tantas saudades e tanta pena do seu palácio estar longe dessa paisagem. É como se nós vivêssemos aqui no Porto e estivéssemos apaixonados pelo Algarve. Não podemos estar sempre a ir ao Algarve. E o imperador, então, enviou dois pintores dele, dois pintores da sua corte, com o intuito de... Pronto, vão fazer estudos, vão fazer registros, façam desenhos, escrevam poemas sobre a paisagem para depois voltarem para o meu palácio e fazerem duas grandes pinturas para eu conseguir ver esta paisagem que eu amo tanto todos os dias. Pronto, o primeiro pintor que foi, o Wu Taozi, ele chegou lá, à paisagem, depois voltou, depois do tempo em que tinha de estar lá, não é? Uma semana, 2 semanas, etc. Voltou sem nada, não tinha registros, não tinha desenhos, não tinha pinturas. E quando o imperador lhe perguntou, então tu foste lá estudar a paisagem e voltaste sem nada, o que é que tu foste lá fazer? E ele disse, foi muito simples, eu não preciso trazer nada, porque a paisagem está dentro do meu coração. E uns dias depois produziu uma das grandes obras-primas da pintura chinesa, à qual nós não sabemos exatamente qual é, pode até nem ter sobrevivido até agora, porque pronto, é assim uma questão de lenda, mas é isso, ele não precisou de trazer nada, porque a paisagem estava no seu coração. E depois, assim, momento de foco, longe da paisagem, costas viradas contra a paisagem, conseguiu produzir uma grande obra-prima que representou a paisagem no seu espírito. O segundo pintor, Li Cixun, foi também estudar a paisagem, produziu centenas de pinturas, produziu centenas de esboços, esquiços, poemas, etc., trouxe-os todos de volta para o palácio. O imperador ficou tão apaixonado com o estudo, a dedicação dele em relação à paisagem, que lhe disse, ok, vais pintar os biombos que eu vou pôr no meu quarto. Então, ele disse, ok, ótimo. E começou a pintar estes biombos e depois terminou as suas obras-primas. E depois o imperador, uns dias depois, foi-se queixar ao pintor a dizer, eu não consigo dormir, as cascatas que pintaste são demasiado barulhentas, não me deixam dormir. Porquê? Estavam tão carregadas de pormenor, tão carregadas de realidade, não é? Desta verdade real, hiper-pormenorizada da paisagem, que até as cascatas eram tão reais que não deixavam o imperador dormir, com o seu ruído. Eu acho isto incrível, porque revela um bocado esta atitude na pintura chinesa para o realismo. As paisagens estavam demasiado completas, aquelas cascatas estavam demasiado lá. Era preciso deixar ali um mistério, era preciso deixar espaço para o sopro vital conseguir permear as paisagens, as cascatas. É isso, eu gosto imenso desta história, acho muito cativante. E pronto. Queria falar um bocadinho também, mostrar-vos alguns exemplos de natureza morta, porque eu até agora tenho estado a falar só de paisagem e isso é um género, pronto, muito específico, não só na pintura chinesa, mas na pintura assim no geral. E pronto, podem perguntar, então, esta ideia do vazio e cheio também está noutros géneros de pintura? Sim, natureza morta, pronto, um grande exemplo de natureza morta é esta pintura que... ela é muito famosa, de certeza que já devem ter visto de alguma forma ou não. Pronto, são 6 dióspíos. E eu amo esta pintura porque ela é tão simples.
ela é tão simples. Ela é literalmente só estas 6 frutas num fundo completamente vazio. Elas nem estão pintadas com a ideia de claro escuro, estão pintadas de forma completamente simples, e estas duas aqui que estão no fundo, elas são literalmente só o contorno e estão preenchidas de vazio, mas isto transmite perfeitamente o que é que esta natureza morta é, que são estes 6 frutos. E é só isso, não é preciso mais nada. Então ela é tão singela na forma como está incompleta que torna completamente cativante. E depois, do mesmo pintor, esta aqui à esquerda, um bocadinho mais resolvida, mesmo assim, ela pronto, é um chorão e uma andorinha, e mesmo assim ela só com a pincelada e só com o mínimo que precisa de ter comunica o que tem de comunicar, que é só, temos estes galhos do chorão, temos uma andorinha num espaço vazio e é só isso. Essa é a contemplação que nós temos de ter, não precisamos de ter o resto do chorão, não precisamos ter o chão, não precisamos ter o céu, as nuvens, etc. É só isso. Aqui nos dias pios não precisamos de mesa, não precisamos de nada para tapar o fundo, é só o que eles têm de ser. E esta ideia do ele está completo no seu estado incompleto, não é preciso mais nada. E pronto. Aqui começamos a entrar nesta fase final, que é, muitas vezes nós associamos as pinturas chinesas, pronto, temos aquelas pinturas de paisagem que são muito conhecidas, há quem conheça também pintura de natureza morta, mas muitas vezes nós também pensamos aqui nestas composições com figuras, que nós vemos normalmente nos leques, nos biombos, etc., que também é um aspecto da pintura chinesa que é muito importante e muito conhecido. Normalmente estas pinturas estão mais associadas aos pintores que pintavam para as cortes, não é? Para os imperadores, etc., porque eles normalmente estão a representar cenas da corte, não é? E aqui eu queria vos mostrar esta composição mais vertical e como é que o vazio também entra nestas composições. Porque, mais uma vez, nós temos uma ilusão de espaço, não é? Temos uma ilusão de relação entre estas figuras, apesar delas, elas têm só uma ilusãozinha de sombra por baixo, mas é mesmo só para as assentar num chão, porque a relação toda que nós temos com elas e com o espaço é puramente dada pela nossa imaginação, não é? Porque elas estão num vácuo, elas estão num vazio. Eu só sei que esta está sentada mais à frente desta porque ela foi posicionada um bocadinho mais abaixo. Não temos qualquer tipo de relação de espaço. Mesmo aqui, esta perspectiva, que eu acho sempre muito, muito engraçada, a perspectiva na pintura chinesa, a perspectiva não nos vai indicar propriamente nada sobre o espaçamento das personagens e do espaço, porque elas estão essencialmente a flutuar. Eu sinto que isso é muito cativante também, porque nós temos aqui este vazio a permear na mesma por entre as personagens, apesar das figuras estarem mais detalhadas do que o que nós vimos nas naturezas mortas ou em algumas paisagens, mantém-se na mesma esta ideia do vazio e do cheio. E agora, falar de uma composição também complexa com figuras, que é horizontal. E pronto, temos aqui a pintura completa ali em cima. E eu acho que esta pintura é muito conhecida, as festas noturnas. Eu acho que esta pintura é completamente fascinante, porque pronto, ela é muito focada nas figuras e no espaço, mas o que nós temos essencialmente, eu gosto de pensar como se fosse uma narrativa na horizontal, que é como se nós estivéssemos a gravar um filme e tivéssemos uma câmara que está a mexer de um ponto até ao outro e a acompanhar estas personagens. Porque, pronto, nós temos aqui este primeiro momento que é esta parte, depois este aqui é o meio e este aqui é mais este fim. Eu acho super engraçado o facto de eles estão num espaço, eles estão num vácuo, eles estão num espaço que não existe, não tem indicadores espaciais, não tem chão, não tem paisagem, não tem céu, nós não sabemos se eles estão num espaço interior, não sabemos se estão num espaço exterior, porque isso não é importante. Mas depois, na mesma, temos quase que estas paredes que vão fazendo assim umas divisões muito estranhas, não é? Porque nós, no meio deste vazio, temos aqui uma parede com uma pintura que surge, que divide um espaço do outro, mas ao mesmo tempo este espaço escapa por aqui por baixo. Ele não é fechado ali, ele escapa por aqui por baixo e continua por aqui.
Então nós estamos aqui nesta dúvida de isto são cenas separadas, isto é uma grande cena que está toda a acontecer ao mesmo tempo, porque se nós formos pensar na pintura ocidental, não é? Pinturas com tantas personagens, seria uma composição como do Rubens, aquelas composições barrocas, cheias de figuras, hiper detalhadas, não é? Em que as coisas estão todas no mesmo espaço, mas nós temos mil coisas, ou então o Bosch até, ou o Bruegel, tipo, nós temos aquelas figuras, todas centenas de figuras todas no mesmo espaço, e aqui eu acho muito engraçado elas serem assim organizadas de uma forma muito horizontal. Mesmo quando nós entramos aqui, nós temos estes espaços interiores, não é? Estas câmaras, estas camas, estas cadeiras, estas mesas e estas figuras que estão simultaneamente num espaço, mas depois também estão no outro. Eu achei isto muito cativante, e então esta questão da perspectiva, né, estes paralelos, não é nada a perspectiva que nós conhecemos aqui, da perspectiva central, não é? Quem já estudou desenho e isso sabe que nós temos aquela perspectiva central e depois as coisas vão abrindo assim e assim. Aqui nós temos uma perspectiva completamente diferente, uma ideia diferente de espaço e de perspectiva. É muito engraçado, eu gosto especialmente destas 5 figuras que estão a flutuar no nada, elas estão sentadas no nada. Mas é isso, nós não precisamos saber onde é que elas estão sentadas, não precisamos saber o espaço em que elas estão, porque isto mostra exatamente o ambiente de festa, não é? Temos comida, temos as pessoas sentadas a falar, tocar música e isso tudo. Ela diz exatamente o que tem de dizer. E fez-me pensar nestas composições assim mais antigas da pintura ocidental. Porque aqui nós estamos no século X e aqui nós estamos no século XIV e no século XV. Pronto, aqui do Giotto, na Capela do Scrovegni, e aqui esta do Fra Angelico, que quem já foi a Madrid, no Prado, consegue ver esta pintura, apesar desta parte aqui inferior, a predela que conta diferentes histórias da vida de Maria estar separada. Fez-me lembrar, então, mesmo aqui este espaço, não é? Esta perspectiva que nós temos, estes espaços que existem, mas ao mesmo tempo não existem. Quando entramos aqui no Giotto, temos aqui este vazio de azul que preenche, eles estão também essencialmente num vácuo. E mesmo aqui, estas casas, não é? Com as portas, com as paredes cortadas, elas não existem. Isto é só o quê? É uma desculpa, é um espaço inventado, é uma desculpa para colocar as personagens em algum sítio. Estes são espaços que não existem e que estão rodeados por um vácuo. E então aqui, esta predela eu também achei muito interessante, porque ela essencialmente move-se da mesma forma. É um movimento horizontal, em que temos vários momentos de uma história, de uma narrativa, que estão a, assim, entrar neste movimento. Temos aqui as personagens exatamente da mesma forma como tínhamos aqui, que é este movimento horizontal com estas personagens, diferentes momentos. Pronto, achei muito interessante ter assim em mundos que estavam nesta altura separados, assim, maioritariamente separados, não é? Século XIV, século XV aqui na Europa, terem este pensamento semelhante. E pronto, para terminar, mais uns 3 exemplos do vazio na pintura ocidental. 2 deles eu sinto que são muito semelhantes, que é aquele primeiro do Caspar David Friedrich, um monge à beira-mar, e este super conhecido, o Cão do Goya, que também está em Madrid. E qual é que é a importância destas 2 pinturas? Porque elas também usam o vazio na sua composição, apesar de ser uma forma um bocadinho mais diferente, porque o espaço em vazio na mesma acaba por estar pintado, o que nós vemos em algumas pinturas chinesas, mas é isso, a narrativa do quadro, através da sua composição, é este vazio. Nós não sabemos o que é que o monge está a contemplar, nós não conseguimos ver. É exatamente como aquela pintura em que tínhamos o barqueiro no canto do quadro e ele estava a olhar para uma margem à qual nós não temos acesso. E o cão é exatamente a mesma coisa. Nós temos este grande vazio no quadro, nós não sabemos para onde é que o cão está a nadar, não sabemos para onde é que o cão está a olhar, mas é isso, é esse mistério da narrativa. A pintura prolonga-se para além dos seus limites pelo uso do vazio. E pronto, queria usar também aqui este terceiro exemplo, que é do Francis Bacon, que também é isso. A maior parte desta pintura está incompleta, não está pintada, mas não é
preciso estar pintada. Mesmo estes ecrãs que ele usa, pintados de branco e pintados de preto, acabam por ser também outra manifestação do vazio. Não tem nada lá, aquilo é só uma área pintada, mas não precisa de ter nada lá. Porquê? Porque nós temos este touro posicionado no canto da pintura e este espaço todo de vazio é para criar tensão à volta desta criatura. Nós até temos assim uma espécie de uma ilusão de espaço aqui com este círculo, esta espécie de oval que se prolonga para além do espaço da pintura. Nós não precisamos ter tudo definido dentro dos limites da pintura. E pronto, eu acho super cativante. É muito interessante isto serem pensamentos que começam a surgir aqui no Ocidente no século XIX, pronto, que se fortificam no século XX e no século XXI, muito provavelmente pela ideia do orientalismo, não é? Nós começamos a ter contacto muito mais forte nós começamos a ter contacto muito mais forte entre o Oriente e o Ocidente. Não é? Nós sabemos que o Van Gogh foi inspirado não só o Van Gogh, mas também o Gauguin e os amigos dele, os impressionistas e os pós-impressionistas, foram influenciados muito pelas estampas japonesas. E então, pronto, é de se acreditar que foi aí que começou realmente esta ideia da globalização, que não só trouxe o Ocidente para o Oriente, mas também trouxe o Oriente para o Ocidente. E é isso que eu estou a fazer aqui hoje com vocês, que é trazer esta ideia do Oriente, estes pensamentos do vazio, do cheio, do incompleto, a necessidade de deixar assim algum mistério na pintura, deixar assim algum espaço para este sopro vital conseguir circular dentro da pintura para vocês. É isso. Se tiverem alguma dúvida, observação, preocupação. Obrigada. Sim. Sim. Eram coisinhas pequeninas, que eram aqueles dióscuros. Sim. Deliciosos. É. Começou a ver durante o tempo que os nossos reis ainda se chamavam Sanchos. Aqueles Sanchos. Sim. É uma coisa. É incrível. Não se acredita, porque é muito baixo. Estamos. E a minha curiosidade era em que contexto esta pintura, em que contexto isto é bonito, isto é pintura, os biombos, nós percebemos que em que contexto isto é que começa a ter. Estas imagens são o quê? São pintura como nós a conhecemos, das nossas cores ou dos nossos chocais, ou o que fosse. De colocar na parede, isto são livros, são as nossas ilustrações. Eu não consigo cabeça. Sim. As imagens, para eles eram como é que eles agiam, o que é que elas eram. Sim. Não consigo imaginar. Não, isso é uma pergunta muito, muito interessante, porque não há uma resposta fácil. Porque, pronto, eu mostrei-vos séculos de pintura chinesa e conforme a dinastia, conforme a posição do pintor, o propósito da pintura ia mudando. Muitas vezes nós temos, por exemplo, estas aqui, e estas pinturas são assim pergaminhos que se abrem e que se penduram na parede. Aquela ideia de ter assim a pintura chinesa, não é? De certeza que toda a gente aqui conhece alguém que tem assim uma pintura chinesa pendurada em casa. Pronto, é assim que estas eram expostas. E depois estas aqui, mais compridas, pronto, não eram colocadas na parede, mas eram assim também uns pergaminhos que se abriam. Pronto, elas estavam ali meio que guardadas como uma espécie de um registro, podiam até ser expostas numa mesa, mas o que muda também muitas vezes na pintura chinesa e na pintura ocidental é que a pintura muitas vezes era parte de um todo.
muitas das pinturas que eu vos mostrei aqui, elas são, pronto, que dá para ver aqui, elas são parte de uma coisa maior, de uma folha maior, de pronto, um papel ou uma seda, pronto, que era os suportes maioritariamente utilizados na pintura chinesa. Pronto, nós aqui temos esta área de pintura e o resto, muitas vezes é poesia, é algum registro. Aqui temos até estes símbolos que devem ser ou da dinastia ou do imperador, da corte à qual pertencia esta pintura. E muitas das pinturas que eu vos mostrei aqui, pronto, elas acabam por ser, por exemplo, esta aqui, elas são retiradas de um retábulo maior, porque a pintura não tinha a mesma... Não é a mesma reverência, porque isso não é correto dizer, mas não tínhamos a mesma ideia que nós temos agora, que é, pronto, o pintor pintava o quadro, eu penduro o quadro na parede e fica só assim. Muitas vezes o quadro era parte de um registro maior, não é? Nós temos muitas vezes pronto, a poesia que se escreve no canto da pintura chinesa, muitas vezes esta aqui, então, é parte de uma metade que depois tem poesia escrita. Pode ser poesia ou algum registro. E então, muitas vezes nós tínhamos pintura exposta na parede também, mas muitas vezes era guardada como uma espécie de registro de alguma coisa, de alguma lenda, ilustrada, e isso. Ilustrada assim como uma forma de um livro, não é? E então é um bocado difícil estar a dizer, porque muitas vezes também, quando começámos a ter os monges ermitas que iam para as montanhas pintar, era muito o ato de produzir a pintura quase só para soltar e depois pôr aquilo de parte. Por isso é que muitas vezes nós temos mestres como o Wang Wei sem pinturas, porque as pinturas eram meio que postas de parte. E quando as pinturas eram feitas na corte, é que pronto, tinham aí mais reverência, eram montadas em biombos, eram montadas na parede de alguma forma, mesmo assim era... Pronto, é um bocado diferente da forma como nós fazemos. Eram guardadas em pergaminhos ou eram penduradas. Responde à minha curiosidade, porque eu não estava a ver. Sim. Se imaginar como é que ao longo da nossa história se foi usando, foi vivo, foi ser vista, por quem e onde. Sim. Eu não conseguia visualizar onde é que estas imagens estão, para mim estão descontextualizadas. Sim, claro. Nem sequer imaginar que nós estamos a ter esse contexto onde é que elas estariam, como é que Sim. elas eram vistas, onde é que estavam, como é que eram usadas. Pois é, porque muitas vezes, pronto, também o que eu fiz aqui várias vezes é recortar só a parte da pintura, pronto, retirá-la do seu contexto maior, em que, pronto, era caracteres ou alguma coisa assim que não tinha tanto a ver com o resto da pintura. Mas é isso, a pintura também muitas vezes, quando entrou o budismo na China, a pintura muitas vezes era, pronto, tinha essa... não era, deixou de ser secular, passou a ser religiosa, pronto, para alguns praticantes. E então muitas vezes era pintura para se mostrar num templo, né? De alguma forma assim. Nós também temos uma grande prática de frescos na pintura chinesa, pronto, muitos deles que não sobreviveram até agora, mas é isso, tipo, pintura na parede para, pronto, em espaços religiosos, em templos, em, pronto, palácios e esse tipo de... Sim. Sim, é isso. Pronto, exatamente como nós temos os vitrais e os frescos nas nossas igrejas, é exatamente esse o propósito. Não sei se fará ter a mesma importância que teve a pintura no Ocidente. Quer dizer, nota-se uma continuidade, sei lá, os vazios do século VI estão no século XV, XIV, na mesma. Não se sabe o que é que se terá passado, qual é a influência que vem da pintura ocidental na questão da perspectiva, que aí no caso parece perspectiva, não é? Sim. E, por exemplo, como é que se faz a transição da pintura chinesa para a japonesa? Qual é aquela diferença que há uma característica específica da japonesa, não sei quando na chinesa, embora possam ter a mesma. Sim. Enfim, dá a ideia que a pintura não tinha a mesma importância que é dada no Ocidente, sobretudo a partir do Renascimento. Digamos, nos espaços religiosos, nos palácios, etc. A ideia que não tinha importância, por exemplo, como a cerâmica, não é? Que a cerâmica provavelmente estaria muito em tudo que era espaços importantes.
mas da pintura não sei que registros é que há. Sim. Agora, nota-se que há de facto aí uma filosofia de base, Sim, que é a sim, história sim. digamos, do mostrar e demonstrar. Sim, sim. Eu não sei se importância seria a palavra certa, porque a pintura na cultura chinesa é considerada como a arte suprema. Está acima até da poesia, porque a pintura lida com os gestos da criação, enquanto que a poesia consegue só falar acerca da criação. Através do pincel, o pintor consegue realmente criar alguma coisa do nada. Então a pintura era muito venerada na mesma. Eu acho que é uma questão de... Pronto, quando nós estamos a expor a pintura chinesa, há uma exposição diferente. Mas é como a cerâmica. Pronto, a pintura tem mais dificuldade em sobreviver, porque são materiais muito mais frágeis, é isso, comparado à cerâmica, mas na mesma, pronto, eles adoravam a pintura na mesma. Davam-lhe muita importância. Sim. A forma suprema da poesia, será? Não, forma suprema da arte, acima da poesia. Sim. Muito interessante. Tecnicamente, as pinturas que trouxeste deve ser sempre uma base de algo parecido com o que nós temos agora de tinta da China. Um pigmento misturado com uma cola animal. É muito Não é fácil. complicado perceber qual é que é, porque mesmo nas fichas técnicas eles definem aquilo só como tinta e pigmento. Tinta e pigmento, ou tinta e cor. E agora eu não sei, eu estou a assumir que aquilo deve ser parecido a uma espécie de aguarela, que tem algum aglutinante ali na cor e no pigmento que permite que aquilo fique fixo. Por isso eu sei que os pigmentos são, pronto, de origem, como aqui no Ocidente, mineral, animal, vegetal, etc. E sim, depois temos realmente a tinta da China, aquelas pinturas que são preto e branco, é a tinta da China, sim. Agora, a questão da cor, eu já andei a pesquisar em papers e isso tudo e ainda não consegui perceber que aglutinante é que eles usam para colar aquilo à seda. Porque há de ser alguma coisa. A tinta da China acho que é à base da cola animal ou uma marca. Sim. Depois o pigmento, eles usam o fluísmo, que é Sim, a sim, matéria sim. orgânica queimada. Depois, para as outras cores, não sei se utilizariam o mesmo aglutinante associado depois a outros pigmentos minerais. Pois. Mas lá está, isso também daí a sua fragilidade na cultura. Sim. E, por acaso, nesta coisa de Ocidente e Oriente, parece-me que eles sempre foram reticentes na ideia da pintura a óleo, por exemplo. Parece que foi algo que não sei até que ponto é que lhes terá chegado. Havia o caminho marítimo da seda, sim. no século XV, em que eu calculo que eles tenham tido algum contacto com pintura a óleo, mas não foi algo que pegou de todo, e mesmo aí mostra os trabalhos que estão para lá do século XV e continuamos a ver o mesmo tipo de registro. É isso. E até hoje em dia, pronto, ainda temos os grandes mestres da pintura chinesa que pintam da mesma forma como se pintava há séculos atrás. Parece que nós fomos mais influenciados por eles. Sim. E depois também acho interessante porque a China acaba por ser muito fechada dentro dela própria. Até hoje em dia, pronto, eles têm os seus próprios sistemas, as suas próprias formas de fazer as coisas, em tudo, e então acho que é completamente plausível eles terem visto o que nós estávamos a fazer e não queriam fazer aquilo. E acho interessante porque acho onde nós começamos talvez a ver mais alguma ligação ao Ocidente, talvez seja em Taiwan e Hong Kong, que são aqueles dois territórios que não querem estar politicamente aliados à China, e talvez a experimentação, mas mesmo assim, pronto, no século passado e neste século é que começa, pronto, tens aqueles pintores chineses que fazem tipo o realismo a óleo como nós fazemos, não é? Essa fusão, essa troca cultural vai acontecer cada vez mais. Sim. O que acaba por ser pena, de certa forma. É. Porque perde-se
aquilo que é orgânico e que é a essência das diferentes culturas. Começamos a misturar-nos cada vez mais e Sim. também perdemos as nossas identidades. É. É isso. Eles não tratam esta. A pintura que vem de comunicação. Sim, sim, sim. Uhum. É muito isso. É isso. Se chama a técnica de pintar sobre o úmido, como é que é? O quê? É Mifu, os pontos Mifu. Mito. Mifu. Sim. Que é o nome do pintor. Sim, sim, sim. É. Ok. Obrigado. Obrigada eu por terem vindo.